Olá, pessoal. Me chamo Natasha, sou aluna da disciplina de Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, e hoje eu e meu colega Thales vamos falar sobre a desjudicialização como forma de acesso à justiça. Primeiramente, a metodologia que nós utilizamos na construção desse trabalho foi a metodologia dedutiva, por meio da pesquisa bibliográfica, onde nós analisamos artigos científicos e demais bibliografias sobre o tema e utilizamos a pesquisa teórica para isso. Aqui um pouquinho do resumo do nosso trabalho, né, os temas que nós vamos abordar dentro dessa discussão. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a crise do judiciário e as questões que dificultam o pleno acesso à justiça, passando em seguida para a revisão do modelo de jurisdição atual, culminando em uma jurisdição compartilhada. Vamos mostrar alguns dados do Poder Judiciário no Tocantins, falaremos um pouco a respeito do projeto Florença de Acesso à Justiça, sobre a metáfora das três ondas e por fim, sobre a construção de um novo modelo de justiça no país com os possíveis mecanismos de desjudicialização. Inicialmente, vou falar um pouquinho a respeito da crise do Poder Judiciário no Brasil, que é uma crise causada sumariamente por problemas estruturais que, aliados à má gestão de recursos humanos e financeiros, causam morosidade, litigância excessiva e perda da credibilidade do Poder Judiciário para a solução de conflitos. Quando a gente fala a respeito dessa crise, que não é recente no judiciário, né, nós que estamos no ambiente acadêmico, né, do direito, nós já ouvimos falar há muito tempo sobre isso, né, e os professores mencionam isso, né, quando a gente entra também em contato profissional, por meio dos estágios, por meio de trabalho nesse âmbito jurídico, todo mundo sempre menciona essa crise do poder judiciário, né? Essa morosidade, os processos que chegam são tantos, né? O judiciário está sempre abarrotado de processos que não vão para frente, que demoram anos para ser solucionados. E aí a gente pode refletir um pouco a respeito dos motivos, né? Para que aconteça essa morosidade no judiciário e como que se pode solucionar isso, né? Porque se é uma crise que está aí há tanto tempo, perdura há tanto tempo, né? Por que que não... quais são os mecanismos que podem ser feitos para aliviar, né? É, e aí a gente pode pensar a respeito um pouco sobre essa causa da litigância excessiva, né? Por que que a nossa sociedade, que sempre teve conflitos, obviamente, desde que foi iniciada, né? Mas por que que hoje em dia se tem essa cultura da litigância, né? Essa cultura totalmente conflituosa, em que tudo que acontece é motivo para ser gerado aí um novo processo judicial. É, a gente pode pensar sobre algumas questões, né? A atuação do poder público que não garante os plenos direitos da população, né? Os direitos garantidos constitucionalmente que não chegam para a população, então causam aí um impacto negativo, né? As pessoas têm que estar sempre acionando a justiça para poder receber os direitos básicos, direito a medicamentos, direito à saúde, direito à escola, direito ao lazer. A gente pode falar também de uma insegurança jurídica quanto às normas, né, brasileiras e às normas no geral mesmo da sociedade, porque a gente pode perceber que nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, né, nós tivemos uma evolução, seja uma evolução social, cultural, tecnológica muito grande. E a burocracia para que se criem novas leis, ela muitas vezes não consegue acompanhar essas mudanças sociais, e aí as leis acabam se tornando obsoletas assim que são, né, assim que são promulgadas. Então a gente pode pensar, né, em uma série de fatores que combinados causam de fato essa perda da credibilidade do poder judiciário, porque a gente tem um poder judiciário que está ali concentrado na mão do Estado, né? O Estado que é o que detém o poder jurisdicional, de certa forma, e ele não consegue trazer para os seus cidadãos uma uma forma eficaz de solução de conflitos, né? Então, diante dessa incapacidade estatal para a resolução dos conflitos, a gente se pergunta como esses meios alternativos à jurisdição tradicional podem contribuir para a democratização do acesso à justiça, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Considerando todos esses fatores, a gente tem um modelo de jurisdição tradicional, focado no Estado, né? Que visivelmente não consegue entregar, ofertar, né, para a população
um acesso à justiça pleno e eficaz. A gente tem aí que o modelo tradicional passa a ser revisto para que seja contemplada uma pluralidade judicial, como reconhecimento de formas alternativas de resolução de litígio, sejam elas privadas, que a gente pode falar sobre justamente, né, os meios alternativos de resolução de conflitos que a gente estuda nessa disciplina, que são a conciliação, mediação, negociação, arbitragem, isso fora do âmbito judicial, né? A arbitragem, ela, de fato, ela sempre está fora do âmbito judicial, mas a conciliação e a mediação que são estudados aqui, né, que a gente tem como foco aqui, são diferentes da conciliação e da mediação que estão inseridas no âmbito do Poder Judiciário, né, que o próprio Poder Judiciário incentiva e tem ali nos seus procedimentos. É, sejam essas formas alternativas, né, privadas, administrativas ou comunitárias, como formas de resolução de litígio administrativas, a gente pode citar, né, reclamações administrativas que são resolvidas ali antes mesmo de se tornar um processo judicial, né? A gente tem um dos órgãos mais importantes que nós possuímos nesse sentido é o PROCON, por exemplo, né, que cuida de reclamações administrativas em relação ao direito do consumidor, né, e muitas dessas reclamações são direto ali com a empresa, e o que evita, né, que se torne um processo judicial, mas que pode ser, né, pode ser uma situação que se prolongue por mais tempo, causa insatisfação tanto financeira para a empresa, né, quanto para o cliente que foi lesado ali. Tem, então, né, essas formas alternativas de resolução, que são privadas, administrativas ou comunitárias, né? A gente pode citar também as que estão inseridas dentro do próprio Poder Judiciário, né, dentro da estrutura, os SEJUSCs, os NUPEMECs, né, que são núcleos que fazem essa atuação, né, da resolução consensual de conflitos. E aí, tudo isso, essas formas alternativas se juntam e configuram uma jurisdição compartilhada, porque ela faz justamente o inverso do que a gente falou anteriormente, né, que é o modelo atual. Uma jurisdição que está centrada na mão do Estado, ela passa por uma ramificação maior, né? Então, ela tem outras alternativas ali que podem ser caminhos mais viáveis para essa solução de conflitos. Então, nessa perspectiva, né, uma crescente disposição de modelos alternativos de solução de conflitos, o próprio sistema jurídico tem desenvolvido mecanismos para disponibilizar e incentivar o uso desses métodos, seja pela autocomposição ou heterocomposição, bem como as visitas. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Thales, que vai falar para a gente um pouquinho sobre os números, né, na prática, os dados do Poder Judiciário tocantinense, né, e como esses números eles refletem essa crise que o Poder Judiciário vem enfrentando, né? Bom, pessoal, eu sou o Thales e vamos dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, falando um pouquinho do cenário que nós temos aí no estado de Tocantins, né, o cenário recente. No ano 2020, nós tivemos 333.076 casos pendentes de deliberação ao fim do ano. No ano de 2021, nós tivemos 336.714 casos pendentes de solução. No ano de 2022 e 2023 nós tivemos já aí um decréscimo, né, do número de casos, como vocês podem ver. E no ano de 2024 nós tivemos 336.654 casos pendentes de deliberação até o dia 11 de novembro, né? Então a gente pode ter um aumento no número desses dados aí. São dados do Tribunal de Justiça aqui do Estado, e até como forma de trazer o cenário, né, que se conta Tocantins, é importante a gente mostrar, né, a realidade em que se conta. Né. No próximo slide nós temos aí o movimento pelo acesso à justiça, que foi um movimento importante e relevante, né, da década de 70, capitaneado pelos professores Mauro Capelletti e Brian Gart. E ele tinha por objetivo identificar os principais gargalos do sistema judiciário desses países e principalmente aquilo que eles tiveram como medidas para dirimir esses gargalos, né, que principalmente estavam relacionados ao acesso daqueles que são os chamados mais vulneráveis, né, aqueles que têm menor poder econômico, no acesso à justiça, né, para pleitear aquilo que eles desejavam. Como a gente vai ver no próximo slide, é o resultado daquilo que foi o projeto Florença, né?
são as metáforas, né? A metáfora das três ondas, como ficou conhecido o resultado desse projeto, que é aquilo que os professores consideraram como mais relevante, foram as três grandes ondas de mudança que tiveram, que são a primeira, né, que é o acesso dos mais vulneráveis ao sistema judiciário a partir da assistência gratuita do Estado. Se a gente fosse trazer para a realidade, nossa, seria das defensorias públicas. A segunda onda trata dos interesses difusos, que seriam já relacionados não somente ao autor, o réu e ao juiz, né, mas já contemplava o processo social, né, não somente as ações individuais. A terceira onda, que essa é uma onda com foco no acesso à justiça por vias extrajudiciais, que é aquelas chamadas os métodos alternativos de resolução de conflitos, que já contemplavam aqueles que não se sentiam contemplados pelas duas primeiras ondas, né? Como estamos aí citando nesse slide, e até como forma de diminuir o tempo de espera também, né, dessas pessoas, uma vez que os acordos extrajudiciais têm menor tempo de resolutividade. Aqui nós temos no slide, né, já tratando daquele que é a terceira onda, né, que são os métodos alternativos ou meios alternativos, né, de resolução de conflitos e as suas vantagens, né? Entre elas estão a rapidez na solução de conflitos e o menor custo, uma vez que com a resolução mais rápida desses conflitos, os custos processuais são menores, né? E a possibilidade de maior autonomia entre as partes para resolver suas demandas através dos acordos que acontecem nas audiências. É importante destacar também que os meios alternativos eles são importante fonte de diminuição da quantidade de processos no sistema judiciário, apesar de, como a gente viu anteriormente, haver uma quantidade muito grande de processos, eles surgem também como forma alternativa ao sistema formal, né? São esses acordos extrajudiciais, eles buscam otimizar e também dar as respostas àqueles que pleiteiam seus direitos. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre esses possíveis mecanismos de desjudicialização. O Thales falou um pouquinho já a respeito disso nas três ondas, né, na metáfora das três ondas, mas eu quero me estender aqui um pouco mais falando sobre quais os métodos, né, que são possíveis para que haja essa desjudicialização, no caso, de fato, uma diminuição, né, prática mesmo dos processos no ambiente judiciário, de forma que eles sejam solucionados, por outros meios. A gente tem inicialmente essa simplificação dos procedimentos judiciais e a utilização de meios consensuais, né, que a gente pode citar a mediação e a conciliação dentro do rito processual. Então, a gente tem aí a própria justiça, né, compreendendo que os ritos processuais, eles já não são tão eficazes, né, já se tornam obsoletos para poder atender a quantidade de processos, na quantidade de demandas de conflitos que existe e faz essa simplificação, né, faz esse incentivo à utilização desses meios consensuais dentro do próprio rito processual. Então, é por isso que hoje em dia todo o processo a gente passa por uma fase de conciliação, né? Antes que chegue ele ao juiz, né? A gente sempre passa por um conciliador para que essa demanda, se ela for simples, né? Se as partes ali se entenderem, conseguirem chegar por meio de um diálogo, né? Juntamente com o mediador, com o conciliador, um terceiro ali que está facilitando, né, essa comunicação, esse diálogo. Se essas partes se resolverem entre si, ótimo, o processo já encerra ali, não precisa ir para frente, né? Vai já para resolver mesmo esse problema. E aí, se não, é, finaliza ali o rito processual. Mas então essa é muito importante, né, essa simplificação desses procedimentos e esse incentivo, porque é de fato o próprio judiciário reconhecendo, né? Não, a gente não consegue abarcar tantos processos assim por meio desse rito
estendido, né? Então, vamos tentar fazer essa resolução consensual ali a princípio, se não der certo, a gente passa para frente. É, outro mecanismo que pode ser utilizado, né, são os próprios meios alternativos de resolução de conflitos, configurando o chamado tribunal multiportas. E aí a gente tem essa metáfora, né, do multiportas, que é justamente como se fosse um caminho para dar vazão, né, a essa quantidade de processos, essa quantidade de conflitos. Se é uma porta única, né, para a quantidade de conflitos que existem hoje em dia, que no caso representa o judiciário, a gente tem ali um acúmulo, né, que tem de conflitos, de problemas passando por um caminho só. Quando a gente tem mais de uma porta para poder abrigar esses processos, né, esses conflitos, mais de uma porta entre aspas, a gente tem o tribunal multiportas, que é isso, né, que é procurar outros caminhos para que esses problemas sejam resolvidos. Então, a gente tem a construção de um novo modelo de administração fundado na reforma do judiciário e do sistema de justiça, incluindo práticas alternativas de solução de conflitos. E a gente pode citar, né, o multiportas, que é esse multidor court house system. E aí, por fim, né, outro mecanismo de desjudicialização, que é um dos mais importantes, inclusive, que é a comunicação e a educação como meios garantidores do acesso à justiça. Por quê? Porque não adianta, né, a gente estudar esses meios alternativos, a gente ter uma disciplina para isso, a gente ter esse incentivo do Poder Judiciário, a gente ter, né, todo um movimento de pessoas que estudam, pessoas que falam sobre esses é, métodos dentro do ambiente acadêmico, né, dentro do ambiente jurídico profissional, mas se não chega na população em si. Se a população desconhece que existem outros meios alternativos de solução de conflitos, eles de fato, né, não vão procurar esses meios. Então, a comunicação e a educação são uma das chaves, né, uma das principais chaves para que essa mudança, né, essa democratização do acesso à justiça realmente aconteça. Agora, a gente vai ler aqui para vocês a transcrição da entrevista que nós fizemos. Nós fizemos uma entrevista, optamos por fazer, diferente de alguns grupos de colegas que acabaram optando por trazer professores, né, conciliadores, pessoas que estão trabalhando com isso diretamente, a gente resolveu entrevistar um advogado, um colega da advocacia, que não trabalha, né, com métodos alternativos para ver como é essa visão da advocacia comum, né, que não está focada nos meios alternativos, quanto a essas soluções alternativas de conflitos. Então, a gente tem aqui, vou ler aqui, a gente fez 6 questões nessa entrevista, né, 6 perguntas, e eu vou ler aqui a transcrição para vocês. A questão 1 foi: você poderia se apresentar para a gente? E a resposta: meu nome é Lincoln Castro, me formei em 2020 e sou advogado desde 2021. No momento, atuo pelo escritório Castro e Castro Advocacia, aqui em Palmas e em outros municípios do interior do Tocantins. E apesar de termos demandas no escritório nos mais variados temas, atualmente meu foco está no direito do consumidor. A questão 2 foi: e você já ouviu falar na desjudicialização como forma de democratização do acesso à justiça? Se sim, fale um pouco sobre o que você entende a respeito desse processo. A resposta foi sim. Já se fala sobre essa onda de desjudicialização há muitos anos, principalmente quando a gente leva em consideração a forma como o judiciário se encontra atualmente. Na verdade, atualmente é um termo que a gente poderia descartar, porque eu acho que o judiciário tem um déficit de atuação há muitos anos, infelizmente, e isso não acontece exclusivamente por uma questão que parte do poder judiciário, mas por uma série de razões. Um aumento na quantidade de demandas, que nós podemos dizer que virou uma verdadeira cultura ingressar na justiça nos últimos anos. Basicamente, tudo virou eu vou te processar. Óbvio que é literalmente a minha profissão demandar a justiça, mas é muito importante fazer um meia-culpa quando se trata da advocacia, que muitas vezes, por estar com o mercado saturado, tem alguns profissionais que procuram essa fatia de ações sem nem entender o que isso vai trazer para o cliente, pensando somente na porcentagem que vai receber ali, mesmo se a demanda não for favorável e for demorar muitos anos. A falta de pessoal nos tribunais também é um motivo que impacta nessa questão da morosidade do processo, porque parece que simplesmente não tem gente o suficiente para atender às demandas. E aí, nesse panorama que se discute a desjudicialização, se torna mais favorável trazer para a discussão a possibilidade de achar meios diversos para resolver demandas que sejam simples, onde as partes dos processos podem ter mais autonomia para resolver a própria demanda por meio de acordos, seja na justiça ou fora dela. A questão 2 foi:
Você disse que se formou em 2020, certo? Durante a sua graduação, você teve contato com as disciplinas que traziam métodos alternativos de solução de conflitos? E a resposta foi a seguinte: na faculdade, não. Eu me formei em 2020 e não tive nenhuma disciplina que tratasse especificamente de métodos alternativos. O que acontecia era que alguns professores abordavam em sala de aula, mas de forma bem simples na disciplina de processo civil, falando sobre a possibilidade de fechar acordos e promover uma solução mais rápida para a demanda que era trazida. Durante a maior parte da minha graduação, eu fiz estágio no obrigatório no Procon, que é um órgão que me abriu muito a mente nesse sentido, por resolver demandas de forma administrativa, fazendo o que muitas vezes seria um processo simples que se arrastaria por meses ou anos no tribunal, ser resolvido antes mesmo de chegar lá. A questão 4 foi: você já teve algum caso em que utilizou um método alternativo, seja arbitragem, mediação ou conciliação, fora do ambiente judiciário? A resposta foi: não. Sinceramente, não é muito comum aqui no Tocantins a utilização desses métodos, muitas vezes por desconhecimento dos clientes mesmo, o que faz com que nós, advogados, tenhamos a tendência de já ingressar diretamente com a ação e esperar a conciliação das partes dentro do próprio processo, que muitas vezes acaba não acontecendo. A questão 5 foi: você acha que tem alguma razão para que essa conciliação não aconteça dentro ou fora dos tribunais? E a resposta foi a seguinte: pensando nessa questão, a primeira coisa que me vem em mente é a falta de conhecimento do cliente e a falta de hábito do advogado em utilizar esses meios. Muitas vezes se faz isso de propósito, porque se tem conhecimento de inúmeros casos de processo onde o advogado faz questão de levar a demanda até o final e faz questão de não aceitar os acordos, porque a compensação financeira vai ser maior do que seria se fosse fechado o acordo. Infelizmente, às vezes por falta de experiência mesmo, quando a gente ingressa no mercado de trabalho logo após a graduação, falta esse know-how da prática de entender qual vai ser o melhor caminho para o cliente. Mas tem coisas que nós aprendemos com o tempo e eu acredito que seja essa uma prática que ainda tem muito que ser discutida e implementada no nosso trabalho. Óbvio que os tribunais já vêm fazendo um trabalho muito grande, mas ainda falta toda essa movimentação para que a demanda seja resolvida antes mesmo de chegar lá. A última questão, questão 6, foi: você enxerga essa tendência da desjudicialização, muitas vezes incentivada pelo próprio Poder Judiciário, como uma ameaça à prática da advocacia? E a resposta foi a seguinte: não, muito pelo contrário. A advocacia predatória e a litigância em excesso são práticas que, ao meu ver, trazem mais prejuízos do que benefícios para os nossos clientes e para o nosso trabalho. Quando eu tenho ações correndo no tribunal que poderiam ser resolvidas em 6 meses, elas duram de 2 a 3 anos, justamente pela quantidade de processos que os tribunais têm que lidar diariamente. A conta nunca fecha, mesmo que sejam despachados X processos repetitivos todos os dias, parece que o dobro de processos que poderiam ser resolvidos por outros caminhos chega a esses mesmos tribunais todos os dias. Isso faz com que a prática da advocacia seja prejudicada, porque muitas vezes os clientes não têm dimensão da demora da duração de suas demandas, daí entra o papel importante do advogado de orientar quanto às soluções alternativas para que esse problema seja resolvido o quanto antes, desafogando os tribunais, resolvendo a demanda do cliente e abrindo espaço para que a gente possa trabalhar em outras ações. É, então, com essa entrevista, a gente pode perceber justamente o que foi dito, né? Que às vezes a gente tem uma falha de comunicação mesmo, uma falha de conhecimento desses métodos alternativos em relação à população. Seja porque os profissionais que estão inseridos na área do direito não têm conhecimento, não têm prática é, de utilizar esses métodos alternativos, né, por questões financeiras, por questões econômicas, por questões culturais mesmo. A gente tem no Tocantins, né, apesar de ter tribunais de arbitragem, apesar de ter conselhos, né, de conciliação e mediação, é um estado relativamente novo que não tem tanta prática assim, né? E então a gente vê de fato que é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, né? A gente tem que realmente trabalhar nessa conscientização, nessa divulgação dos meios alternativos, né, dentro do ambiente acadêmico, obviamente, mas também levar isso até a população e também levar isso até a nossa vida profissional, né, os nossos colegas, né, quando a gente for tiver quando estivermos já formados, né, que a gente realmente leve para o nosso trabalho, né, sempre essa consciência de que não adianta, né, impactar ainda mais um tribunal, né, um poder judiciário que está aí afogado de processos, né, que tem demandas à torta e à direito e não são resolvidas de forma rápida, não são resolvidas de forma eficaz. Então, cabe a nós mesmo essa conscientização, né, e essa divulgação das informações.
Aqui eu trouxe pra gente um quadro de um relatório que chama Justiça em Números do TJTO, né? A gente tirou aqui o filtro só da primeira instância, do primeiro grau, e esses dados são apenas de 2024. A gente tem aqui, obviamente, os processos pendentes, né, que são o acúmulo de todos os anos, mas as entradas aqui são só de 2024 até a data de 30 de setembro de 2024. Aqui a gente tem 92 mil processos e 413 novos que foram ingressados em 2024. E a gente tem aqui julgados em 2024 até essa data, né, 98.401. Só que aqui é importante observar que esses processos aqui que foram julgados, eles foram tirados desses processos pendentes, né? Então, esses processos aqui que foram ingressados em 2024, eles estão nesse número acumulado, né, para serem ainda resolvidos. Então, contudo, né, com tudo que nós falamos até aqui, com os números que o Thales já apresentou, é importante que a gente tenha essa noção, né? Que parece que, de fato, né, o que foi falado na entrevista, o que foi falado na entrevista de outros, no trabalho de outros colegas, que o judiciário, ele não tem, nunca vai estar num saldo positivo, né? Sempre vai ter uma quantidade gigantesca de processos e que a quantidade de servidores não é suficiente. E aí a gente se pergunta, mas é só contratar mais servidores? Não, porque não vai parar de chegar processo, né? De fato, os conflitos na sociedade não param de acontecer. Então, o que tem que ser feito mesmo, né? A solução mais viável é que sejam encontrados métodos alternativos para naquele modelo de tribunal multiportas, né? Para que não seja encaminhado em uma direção só, mas em várias direções e que esse caminho seja, né? Esses conflitos sejam resolvidos de forma mais fluida, mais eficaz. Aqui nós tiramos uma notícia do site da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, que fala sobre os núcleos de mediação e conciliação da DPE, né? Eu tirei um trecho que fala que só no primeiro semestre desse ano, 2024, conforme dados da Corregedoria Geral da DPE, foram mais de 16 mil atendimentos de mediação e conciliação na Defensoria Pública do Tocantins, sendo que desse total, 53%, ou seja, mais de 8.500, entraram em acordo. Então, assim, é curioso que a gente vê, de fato, que o judiciário ele tem se movimentado nos últimos anos no sentido de incentivar, né, esse diálogo, essa resolução consensual dos conflitos. Mas é muito importante que a gente tenha essa, essa divulgação dos meios que não chegam até o judiciário, né? Que não precisam do processo instaurado e ali faz parte do rito processual, essa mediação, essa conciliação, né? Que antes de chegar lá, antes de se tornar uma causa judicial, que, que esse problema, que essa demanda seja resolvida de forma consensual mesmo fora desse ambiente judiciário. E aí, aqui as nossas considerações finais do trabalho, a gente analisando todos esses aspectos apontados na discussão do tema, né, a gente verifica que o processo de desjudicialização, ele não se trata de algo recente, muito menos que pode ser transformado da noite para o dia, né? Como nós falamos, é uma questão que não é resolvida a curto prazo, né? Então, o que que a gente pode fazer, né? O Poder Judiciário já tem feito de forma extremamente eficaz, né? A gente pode aplaudir, de fato, né, essas ações que são tomadas, né? A criação de núcleos, de conselhos, para que sejam resolvidas essas demandas de forma consensual, mas que nós, operadores do direito, também, né, exercemos um papel fundamental para democratizar esse acesso à justiça, seja por meio desses mecanismos consensuais dentro do judiciário, mas também os que independem dele. E compreender esses mecanismos que podem auxiliar nesse processo, e mais ainda promover uma verdadeira conscientização a respeito desses mecanismos alternativos é a chave para a mudança. Porque não adianta, de fato, né, saber da existência de métodos alternativos se essa informação fica confinada ali nos espaços acadêmicos, nos espaços privados, né? Se o público não sabe, não tem essa informação, de fato não faz sentido algum. Então, né, a gente sabe que a educação é libertadora e é promover essa educação mesmo, né, esse diálogo, essa propagação de conhecimento a respeito desses métodos alternativos é de fato que é o caminho para que a gente tenha uma mudança mais impactante na sociedade em relação a esses métodos alternativos. A gente tem aqui nossas referências bibliográficas e agradecemos pela atenção de todos.